Sinais ocultos do narcisista que você não percebe. Esse é o tema da nossa live de hoje. Existem alguns sinais que o narcisista ele dá, que muitas vezes passa desapercebido por quem está convivendo com o narcisista, que convive, seja ele namorado, noivo, marido. Você precisa estar atenta a esses sinais. Por que eu falo marido, noivo, namorado? Porque meu público é mais voltado para as mulheres. Mas cabe também para os homens. Esses sinais não muda pelo gênero. São sinais de narcisistas ocultos que você precisa estar atenta. Vou falar o primeiro sinal. O primeiro sinal é um elogio que vira cobrança. No começo ele elogia bastante, ele é muito carinhoso, ele te trata muito bem, você acredita que é o homem da sua vida, que é o homem que nasceu, você nasceu para ele nasceu para você, é o par perfeito. Mas na verdade, o homem perfeito, a mulher perfeita, gente, não existe, né? Mas ele dá essa impressão no começo do relacionamento de que você achou a sua alma gêmea, né, entre aspas. Então, ele elogia bastante, ele trata com muito cuidado, ele é muito cuidadoso no começo do relacionamento, mas só que, com o tempo, vira régua de comparação e de cobrança. Então, esse elogio se volta contra a vítima do narcisista. Eu vou dar aqui alguns exemplos que eu anotei. No início, você era mais paciente comigo, né? Ele sempre está falando isso para a mulher. Nossa, no começo você não era assim, você era mais paciente comigo, você mudou, antes você se arrumava mais. Quando a gente está no início de um relacionamento, né, a gente tem essa tendência ao se arrumar mais, a ter mais cuidado com a estética. Claro que não é pra gente mudar isso em nós. A gente sempre tem que estar preocupado, né, com a nossa estética, com o belo, mas a gente sabe que no começo de qualquer relacionamento, isso é mais... a gente tem mais esse cuidado, né? Depois que a gente acaba se acostumando com o parceiro, com a parceira, mas o narcisista, ele sempre está cobrando, né? Antes você era diferente, antes você não me tratava desse jeito, antes você não falava assim comigo, então... o elogio de ontem vira um instrumento contra você hoje. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o isolamento disfarçado de cuidado. Sua família não presta, seus amigos não gostam de você, eles têm inveja de você, eles querem algo que é seu, por exemplo. Ele pode até colocar ele como um troféu, né? Sua amiga está interessada em mim, né? É melhor você se afastar. Sua mãe, seu pai não gostam de você, você tem que ficar comigo. Então, ele manipula de uma forma, ele não fala que ele quer que você fique só com ele, ele não fala que vai te isolar, obviamente. Ele vai achar meios, ele vai pegar brechas, ele vai pegar situações para manipular você de uma forma em que você vai realmente acreditar que as pessoas têm inveja de você, não gostam de você, para que você fique presa a ele. O terceiro, a culpa nunca é dele. Isso aqui é de praxe, né? No narcisista. Ele nunca tem culpa de nada. É muito difícil o narcisista assumir a culpa. A culpa é sempre do outro, né? E o que acontece no relacionamento narcisista é que no começo a vítima, ela percebe que a culpa não é, no caso, né? Vamos supor que a culpa realmente não seja dela. A culpa seja dele. Ela percebe, mas ele é tão manipulador, ele faz aquela manipulação emocional tão grande que a vítima, com o tempo, ela perde a percepção. E ela começa a achar que a culpa é dela, ela começa a se desculpar por coisas que ela nem fez. Que não foi nem ela que causou, né, essa situação. O quarto sinal, questionar sua própria percepção da realidade. Foi o que eu acabei de falar. Ele envolve de tal forma essa vítima, essa mulher, esse homem, que a pessoa perde a percepção da realidade.
ele não sabe mais se ele está exagerando, se ele está, se ele realmente precisa se doar mais para esse relacionamento. Ele começa a achar que o problema realmente é ele, né? E vive sempre nessa corda bamba de emoções. É uma pessoa que vive ansiosa, é uma pessoa que vive assim no limite, sempre se preocupando com os detalhes, sempre se preocupando em agradar e sempre achando que o problema está com a pessoa. E é difícil de acordar, porque há toda uma manipulação por trás desse relacionamento, né? Eu vou dar aqui um exemplo que eu anotei no meu caderno, para que eu não me perca, né? Nas lives, é bom a gente ter esse esboço. Um exemplo, eu nunca falei isso, você inventou. Então o narcisista, ele tem essa fala. Eu nunca te disse isso, você que está inventando. Você sabe que você não inventou, você tem consciência disso. Mas ele fala que ele não disse para que você se perca e você comece a perder a consciência da sua própria sanidade e achar realmente, será que eu falei isso? Então ele tem esse jeito. Você é dramática, você faz muito drama, você é exagerada. Então você precisa ter muito cuidado com essas falas de que eu nunca falei isso, você inventou, você é muito dramática, você é exagerada. É do perfil do narcisista esse tipo de manipulação para que você possa perder a percepção da realidade. Aí você se pergunta, né? Será que eu estou vendo errado? Será que é coisa da minha cabeça? Será que realmente ele tem razão? E não, né? O narcisista, ele distorce fatos pequenos do dia a dia. Com o tempo, você duvida de si mesmo. Ele vai distorcendo aquilo que vai acontecendo no dia a dia a favor dele. E você começa a perder a percepção do que você fez de errado, do que você fez de certo, né? E ele começa a dizer que sempre a culpa é do outro, nunca dele. Então a gente precisa ter, quem é vítima de narcisista precisa ter esse cuidado, precisa ter esta atenção. Eu resumi aqui tudo que eu queria falar para a live de hoje. Amanhã teremos mais, eu vou dar continuidade, né? Falando sobre o narcisismo, falando sobre relacionamentos tóxicos, e eu queria convidar você a fazer parte da minha comunidade. Ela é gratuita no WhatsApp. Eu vou deixar o link. Quem é do Insta, é só clicar na bio ou me chamar no direct. E quem é do YouTube, eu vou deixar sempre na descrição o link da minha comunidade. É um grupo fechado, mas eu estou sempre enviando materiais. Uma vez por semana eu abro para tirar dúvidas. Vocês sempre estão escolhendo o tema, não toda semana, mas semana ou outra estão escolhendo o tema da semana, voltado sempre para relacionamentos tóxicos, narcisistas, mães narcisistas, pais. Então, assim, é um grupo legal. Se você quiser fazer parte, eu te convido a fazer parte dessa comunidade que, com fé em Deus, vai crescer cada vez mais para que a gente possa, pelo menos, diminuir um pouco a dor dessas pessoas que vivem ou viveram com esse tipo de pessoa que tem esse transtorno e que, infelizmente, é devastador para quem convive. A vítima do narcisista, estudos mostram que é comparado com o psicológico de quem passou por uma guerra. Porque é uma guerra mental, né? É uma guerra de alma, é uma guerra interna o tempo inteiro. É uma pessoa que vive em alerta o tempo inteiro. E isso não é saudável para ninguém. Tudo bem, gente? Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente vai bater mais um papo todos os dias, 19h30, de segunda a quinta aqui. Aí depois eu baixo o vídeo e subo lá pro meu canal também, tá bom? E se você quiser entrar no grupo, o link já sabe. Me chama no direct ou quem é do canal vai estar na descrição. Tudo bem? Um forte abraço, um beijo e a gente se vê nas próximas lives, né? No caso, aqui pro Instagram, amanhã às 19h30.